Eu gostaria agora justamente de entrar no seguinte ponto, que é uma vez que a gente sente esse chamado, ou está sentindo já esses sinais, como que é o caminho, sobretudo para ter certeza, por assim dizer, que eu estou indo pelo caminho certo. Nas nossas vidas, muitas vezes a gente se pergunta, puxa, mas será que isso daqui é realmente o que eu quero? Ou, mais bem, é realmente o que Deus quer para mim? Será que eu estou indo pela estrada certa, pela estrada correta? Então, é o tema que você mencionava antes, com aquela palavra do discernimento, né? Como que se faz esse discernimento no caso da vocação? Sim. Tem alguns que às vezes podem não estar de acordo com aquilo que eu falo nesse tema, porque cada um tem um modo de ver. Eu falo que existem dois tipos de discernimento. O primeiro discernimento, mas os dois é um e depois já chega o segundo, né? O primeiro tipo de discernimento que você faz é para saber se Deus te chama para seguir a vocação matrimonial ou consagrar-se completamente a sua vida ao amor de Deus. Esse é o primeiro discernimento. Depois que você fez esse discernimento, vem o segundo passo do discernimento ou o segundo discernimento, que seria aonde Deus quer que eu responda esse chamado que Ele me fez. E aí é quando começa a inquietude. Bom, sabemos que existem muitos tipos de congregações, muitas consagradas, muitos tipos de responder esse amor de Deus. Agora, qual que Deus quer para mim? O primeiro passo principal, que eu sempre falo até quando me chegam perguntas pelas redes sociais, é a oração. Você tem que colocar-se diante de Deus como um servo diante do seu Senhor e como um filho diante do seu pai que vai pedir conselhos. Senhor, eu sei que você me chama, agora me ajude a saber aonde. Isso é o principal, porque aí já Deus começa a atuar na alma. O segundo ponto principal é buscar alguém que lhe ajude. Porque principalmente eu falo direção espiritual. Para que não somente lhe ajude no acompanhamento vocacional, mas também que lhe ajude em toda a sua vida pessoal. Porque a sua vida pessoal pode manifestar muitos sinais para orientá-lo depois a descobrir qual é o caminho que Deus busca. Mas é necessário aquela plena sinceridade, né, com o diretor espiritual. Porque, por isso que eu falo muito para eles, tem que ser alguém de confiança e que você saiba que ele vai te ajudar. Porque senão, se você vê que não está te ajudando, não pense duas vezes, busque outro. Mas o importante é que tenha um diretor espiritual. Porque passa às vezes que tem jovens que tem 3, 4, e isso não ajuda. Porque ainda que a graça de Deus venha por meio dele, é necessário que venha por meio de uma só. Porque é quando você vai fazendo esse maior discernimento. E o terceiro passo, que eu sempre falo, é conhecer os lugares. É fazer os acompanhamentos vocacionais. Que nesse sentido seria, bom, se eu já percebi na oração que eu tenho desejo de ajudar ao próximo, ou mais pobre, por exemplo, ou ser um missionário, eu já vou direto nas congregações que tenham mais esse carisma, esse modo de ser, que se dedicam muito aos pobres, ou são mais missionários, ou simplesmente o carisma que eu vejo, se é no caso dos meninos, dos jovens, né, de ser sacerdote, eles têm que ver exatamente aonde que Deus quer que ele responda. Então ele já sabe, bom, meu jeito é muito mais carismático de paróquias, de ter fiéis, então ele já vai focado na diocese. Outros vêm, não, a diocese não é que eu acho que Deus não quer isso para mim, então eu busco outro. Isso que é um discernimento. E não é achar um lugar melhor do que o outro, não é isso, é tirar isso da mente. É ver, porque Deus quando chama alguém, Ele chama alguém para um lugar específico. Então, um chamou para ser franciscano, outro chamou para ser diocesano, outra jovem chamou para ser clarissa, por exemplo. Mas não é porque ela achou que Clarissa é melhor do que as carmelitas. Não, mas é porque Deus a chamou aquele caminho. E como ela quer responder
plena vontade de Deus, ela vai buscar o caminho que Deus quer. Né? Então, por isso que o discernimento é bom buscar esses diretores espirituais que ajudam-lhe a buscar o que Deus quer para você. Porque não o que o diretor espiritual quer. Porque, claro, se um é de uma ordem, normalmente ele vai buscar vocações para a sua ordem. Mas se ele vê que esse vocacionado não tem vocação para a sua ordem ou para a sua diocese, é dever de consciência dele ajudar esse vocacionado a buscar aonde que Deus está lhe chamando. E isso que também é um tema principal do diretor espiritual, é uma vocação dele também. Por isso que não é qualquer um que pode ser diretor espiritual. É um tema que é muito amplo também para tratar, né? Que até para o próximo programa seu, se quiser chamar algum diretor espiritual e tratar o tema da gestão espiritual, que é importantíssimo.